Esse vídeo resumo foi baseado na aula de espondiloartropatias da disciplina de Princípios Gerais da Prática Clínica. Meu nome é Anacleto Braga, sou da turma 31 de Medicina da Univasf. Os pontos abordados nessa aula são os conceitos gerais, as apresentações e classificações, espondilite anquilosante, artrite reativa, especialmente a síndrome de Reiter, artrite enteropática, artrite psoriática e artrite gotosa aguda. Vamos primeiro destrinchar um pouco sobre as espondiloartropatias soronegativas, Por que essa especificidade em relação à soronegatividade delas? Primeiramente, esse tipo de artrite é a causa de dores axiais inflamatórias, geralmente associadas à artrite, obviamente, predominantemente em grandes articulações de membros inferiores, a articulação sacroiliaca, que pode evoluir para uma sacroiliite, mais especificamente, e entesopatias periféricas. Lembrar que entesopatias são aquelas doenças relacionadas aos ligamentos, tendões, cápsulas e etc. Ressaltar também que essas artrites são negativas para o fator reumatoide, certo? Isso as diferenciam da artrite reumatoide, que usualmente possui fator reumatoide geneticamente no paciente. Essas artropatias não terão esse fator, obviamente. Porém, para aquelas pessoas que têm a predisposição genética do HLA-B27, que é uma proteína do imunocomplexo, elas podem ter uma predisposição maior para desenvolver espondiloartropatias, especialmente a artrite anquilosante, certo? Não necessariamente essas pessoas que possuem positividade para o HLA-B27 vão desenvolver a doença, mas apenas aumentam os riscos disso vir a acontecer. As apresentações mais comuns das espondiloartropatias são a espondilite anquilosante, a artrite reativa ou síndrome de Reiter, as artropatias enteropáticas, artrite psoriásica e as espondiloartropatias indiferenciadas. Para classificarmos essas artropatias, geralmente adota-se que sabe-se que o critério diagnóstico é bem específico para cada um, então geralmente cada um vai apresentar peculiaridades que vão facilitar o diagnóstico delas. Porém, obviamente, como nada é uma regra na medicina, existem casos que são indiferenciados, certo? Vai ser meio complicado de identificar qual artropatia o paciente está portando. Aí, para esses casos, a gente pode utilizar um desses critérios, certo? Os critérios classificatórios de espondiloartropatias do Grupo Europeu de Estudo das Espondiloartropatias, ou ESSG, certo? Para isso, a gente vai utilizar um critério maior e um critério menor, certo? Dos critérios maiores, temos a dor axial inflamatória ou uma sinovite assimétrica predominante em membros inferiores, certo? Vale destacar que a assimetria é o que faz diferenciar da artrite reumatoide, ok? Bom, e um dos critérios menores seriam a história familiar positiva, um caso de espondilite, psoríase, uveíte anterior, doença inflamatória intestinal, psoríase cutânea, doença inflamatória intestinal, uretrite ou diarreia aguda de até 4 semanas, precedendo a artrite, dor em nádegas alternantes, entesopatias, no caso que eu expliquei, a inserção do tendão de Aquiles principalmente, ou da face plantar, e sacroiliite, bilateral geralmente em graus de 2 a 4 ou unilateral em graus de 3 a 4. Para a espondilite anquilosante, o que é que se trata? Trata-se de uma doença inflamatória, crônica e multissistêmica, certo? Geralmente aparece nos pacientes com menos de 40 anos, ok? As articulações sacroilíacas e o esqueleto axial podem ser acometidos pela espondilite, certo? Porém, é mais comum em artrites periféricas, entesite e envolvimento extra-articular, ok? O início dessa doença é insidioso, ou seja, lento, e geralmente aparece cursando com uma dor lombar, ok? Não vai ser uma dor lombar súbita do paciente ficar inválido, entre aspas, travado, repentinamente. Não, essa dor lombar vai progredindo conforme o passar do tempo, até chegar ao ponto de invalidar o paciente.
certo? Geralmente os sintomas dessas dores vão cursar com mais de 3 meses e pioram usualmente pela manhã ou após um longo período de inatividade. E melhoram com o exercício, né? O quadro clínico da espondilite é a anquilose, que traduzindo a etiologia da palavra significa fusão. Fusão principalmente das sacroiliacas, da coluna, do quadril, do ombro, certo? Pode cursar ou se agravar com osteoporose precoce, com fraturas vertebrais e com a retificação da coluna, certo? A gente pode ver aqui até na imagem como é que a postura do paciente até muda, né, após a anquilose, a fusão. Geralmente eles vão apresentar essa postura mais arqueada, que a gente chama de postura anquilosante, anquilosa. Os sintomas gerais desses pacientes vão ser a febre, a astenia e a perda ponderal, certo? Porém, também existem sintomas específicos, como a ovite anterior aguda, que vai ocorrer em 25% dos pacientes acometidos, a ortite, em 5% deles, sintomas neurológicos, também em 5%, e disfunção renal em 1% desses pacientes. Para conduzirmos um exame físico de um paciente com suspeita de espondilite anquilosante, temos duas manobras que são bem usadas e geralmente diagnosticam bem essa patologia. Uma delas é a manobra de Mennel. Vamos colocar o paciente em decúbito dorsal e fazer a compressão das espinhas ilíacas e guiar a hiperextensão do membro do paciente, preferencialmente apoiando pelo joelho, tá? Se o paciente referir dor, temos um comprometimento lateral da pelve. A outra manobra, o outro teste, que nós tratamos da manobra, é o índice de Schuber. Vamos medir uma linha, pode ser tracejada de pincel, caneta, da região lombar do paciente, certo? Vamos aferir quanto é que mede essa linha de um paciente em posição ortostática e pedir para o paciente encostar os dedos no chão, certo? A partir disso, a gente vai conseguir avaliar a expansibilidade das vértebras do paciente, certo? Não havendo essa expansibilidade, podemos inferir que há uma fusão ali das vértebras. Em muitos casos, em vez do paciente expandir as vértebras lombares, ele vai expandir as vértebras torácicas para poder conseguir atingir o movimento. A artrite reativa trata-se de uma artrite asséptica associada a evidências de infecções recentes, tá? Ela tem uma prevalência entre 30 e 40 casos a cada 100 mil adultos, ok? E tem uma síndrome muito típica dela que envolve essa artrite reativa, né? Que é a síndrome de Reiter, que se trata de uma uretrite associada com artrite e com a conjuntivite, certo? E é muito comum ela acontecer logo após infecções geniturinárias ou gastrointestinais. Usualmente ela aparece de 1 a 4 semanas após essas infecções. Existe apenas um surto único, mas ela pode ser recorrente ou crônica até. Se a causa da infecção primária for entérica, geralmente os acometidos são as crianças, certo? É mais comum acontecer isso nelas. E os patógenos mais comuns de acontecer isso é a Shigella, a Salmonella, Yersinia e Campylobacter. No caso dos adultos, o geniturinário em si é a infecção mais prevalente para o acometimento da síndrome de Reiter, e a Shigella e a Chlamydia são os patógenos mais prevalentes nesses casos. O quadro clínico da síndrome de Reiter vai cursar com a uretrite, geralmente nos homens é bem mais leve do que nas mulheres. Nelas, geralmente vai ocorrer uma DIPA, certo? A doença inflamatória pélvica aguda, ou seja, sintomas bem mais graves do que nos homens. A conjuntivite da síndrome também vai ser leve em ambos os sexos e autolimitada, não vai deixar sequelas normalmente. E a artrite em ambos os sexos será simétrica, certo? Típico de todas as enteroartropatias. Predominantemente nas articulações dos membros inferiores, certo? Pode cursar com volumosos derrames articulares, principalmente nos joelhos, certo? Pode ocorrer também entesites de tendão de Aquiles e na fáscia plantar, mas também em outras regiões articulares, mas essas são as mais prevalentes. Pode cursar também com tenossinovites em dedos dos pés e mãos, que a gente chama de dactilite, os dedos em salsichas,
A gente pode ver que até na imagem a região articular dos pacientes vai acumular aquele líquido sinovial e causa esse edema, esse inchaço, dando esse aspecto de salsicha para os dedos. E pode cursar também, obviamente, com a espondilite. Aqui tem algumas imagens dos achados da síndrome de Reiter. Aqui é o derrame no joelho e a entesite no tendão de Aquiles do paciente. A artrite enteropática pode ocorrer por doenças inflamatórias intestinais, assim como a artrite reativa, que acabamos de falar, especialmente retrocolites ulcerativas e doença de Crohn, que é a mais comum causa desse tipo de artrite, certo? Pacientes com bypass intestinal, certo? Aqueles submetidos à cirurgia bariátrica por bypass. E com doença celíaca também tem mais chances de desenvolver esse tipo de artrite, certo? Doenças inflamatórias intestinais vão ocorrer de 2 a 20 indivíduos a cada 200 mil, certo? E destes, a evolução para a artrite enteropática vão ser de 2 a 26, certo? Por cento. Os sintomas principais da artrite enteropática é dor lombar insidiosa, certo? Especialmente nos jovens, rigidez matinal e a exacerbação pela postura sentada ou em pé prolongada. Talvez esse seria o sintoma que mais destaca e mais diferencia a artrite enteropática das outras artrites, tá ok? As principais apresentações dessas artrites seria a oligoartrite periférica, certo? Acometendo grandes articulações de membros inferiores, entesopatias e eritema nodoso em 10 a 25% dos pacientes. A oligoartrite periférica é dependente intestinal, ou seja, a gente deve ter necessariamente uma infecção precedendo a apresentação dessa artrite, certo? Diferentemente da poliartrite periférica, por exemplo, que ela é classificada como não dependente, né, ou independente intestinal, apesar de ser influenciada por fatores intestinais, tecnicamente assim, mas não necessariamente infecções. Temos ela da forma não deformante, no caso dos pacientes por doença de Whipple e bypass, e a poliartrite deformante, no caso dos pacientes portadores da doença de Crohn. Ok? No caso da espondilite enteropática, também seria outra apresentação desse tipo de artrite. Ela é mais recorrente nos homens, uma taxa de 3 para 1, comparado com as mulheres, né? E os achados são semelhantes à espondilite anquilosante, certo? E vai ser também independente da infecção intestinal. A artrite psoriática ocorre em 7% dos pacientes que possuem psoríase. Geralmente os dedos e os artelhos são os mais afetados, certo? Artelhos são os dedos dos pés. Acomete de maneira assimétrica, principalmente as articulações pequenas. As grandes também podem ser acometidas, as sacroiliacas e espiais, certo? E pode progredir para uma artrite crônica, ok? O diferencial da artrite reumatoide para a artrite psoriática é que não há presença de nódulos reumatoides e as remissões artríticas tendem a ser mais frequentes do que a artrite reumatoide, ok? Podemos até ver aqui na imagem do lado, paciente portando a psoríase, né, a psoríase de pele, que eventualmente pode vir a afetar e envolver as articulações, causando artrite. A artrite gotosa, conhecidamente como gota, é causada pela elevação do ácido úrico, que se depositam como forma de cristais nas articulações, causando a inflamação da sinóvia, certo? É bem mais comum nos homens acima de 40 anos, e ela ocorre em episódios súbitos e graves de dor, certo? Muitas vezes causa também uma hipersensibilidade, rubor, calor e tumefação das articulações. Muitos pacientes relatam que nos períodos de crise não conseguem usar nem meias, porque a região articular está muito sensível. E ela se trata de uma artrite, de uma monoartrite, na verdade, né? Ela atinge uma articulação por vez e geralmente se inicia no hálux ou no joelho, certo? As crises graves duram de 5 a 10 dias, certo? Trouxe até essa imagem aqui que eu achei bem interessante, a representação artística da gota, e esse diabinho aí mordendo exatamente na região articular do hálux do paciente. E deve ser exatamente isso que eles devem sentir, porque sempre é relatado como uma dor indescritivelmente incômoda.
A gota pode cronificar, certo? No caso, ela pode vir a gerar tumefações e rigidez persistentes nas articulações desse paciente, portando dores leves e moderadas, né, causando dores leves e moderadas, em uma ou mais articulações, certo? Ela não vai ser necessariamente simétrica, ok? Mas pode cometer mais de uma articulação. E existe também a formação de tofos, né, que são esses grandes depósitos de ácido úrico que ocorrem principalmente nas orelhas, que a gente pode ver até na imagem aqui um paciente com alguns tofos no lobo da orelha, e nos joelhos também. Esses tofos são indolores, certo? Porém, eles são de aspecto bem duro e pétreo. E o curso da gota vai ser esse: crise de dor, cursando com a remissão, certo? Um período estagnado, um hiato da doença e dos sintomas, e posteriormente a cronificação. O exame físico desses pacientes, vamos constatar a dor, obviamente, e a tumefação das articulações, principalmente de forma súbita e graves, tá ok? A pele desses pacientes na região acometida geralmente vai estar lustrosa e avermelhada ou violácea, certo? Mostrando exatamente os sintomas flogísticos à inflamação e de extrema sensibilidade na área articular. Os fatores desencadeantes para a gota seriam os traumatismos articulares, a ingestão excessiva de álcool, cirurgias prévias, o uso de determinados diuréticos, talvez por essa associação com o aumento da uremia do paciente, né? E vai favorecer o aumento do ácido úrico. Doenças graves e súbitas, certo? Dietas de impacto, principalmente aquelas ricas em proteínas, né? Aquelas dietas hiperproteicas. Quimioterapia e ingestão excessiva de certos alimentos, como carnes vermelhas, por exemplo. Bom, pessoal, aqui são as minhas principais referências. Espero que tenha ajudado a entender um pouco sobre as artropatias. E se inscreve no canal, deixa o like aí. Valeu, tchau.